sou a idealizadora e coordenadora desse projeto Psicólogos Brasileiros Online. Meu nome é Ana Lúcia Gonçalves. Projeto Psicólogos Brasileiros Online é um projeto que nasceu durante a pandemia e que atende a brasileiros que estão fora do país. Nós atendemos em mais de 40 países durante a pandemia. A equipe é composta por aproximadamente 80 profissionais, sendo que a maior parte desses profissionais são psicólogos, mas nós temos também na equipe psiquiatras e um infectologista, que inclusive está aqui, Dr. Marcelo Neubauer. Dimara será a nossa convidada de hoje, acaba de entrar também. Dimara De Vera, queridíssima, vou te chamar aqui. Só um momento, por favor. Já vamos dividir sala com a Dimara. Bom, para quem não sabe, esse projeto que nós estamos aqui... Oi, Dimara! Oi, minha linda, tudo bom? Minha querida. Só estou explicando, dando uma contextualizada aqui para as pessoas a respeito do Entre Psics, tá? Então, são duas coisas. A primeira é que nós fazemos parte de um grupo maior chamado Psicólogos Brasileiros Online, que é um grupo que atendeu a brasileiros que estão fora do país durante a pandemia. E tem um caráter emergencial e voluntário, né? E a outra coisa é o projeto Entre Psis. Nesse projeto Entre Psis, a ideia é apresentarmos, né, os profissionais que atenderam, a equipe que atendeu, né, durante esse tempo. E hoje, nossa convidadíssima, Dimara De Vera, queridíssima de longa data, né, Dimara? Bastante, né? Somos mulheres do século passado. Que delícia! Bom, eu fui veterana da Dimara na faculdade, nós somos formadas na USP de Ribeirão Preto, né? E eu tive a honra, né, de recepcionar essa mocinha, né? Que recentemente nos reencontramos, né, Dimara? Eu acredito que seja aí uma parceria para a vida, né? Daqui para frente. Vou te introduzir aqui para quem não te conhece. Dimara De Vera, CRP 0648348, formada pela USP de Ribeirão Preto, especialista em educação infantil pela Unicamp, especialista em planejamento e gestão de organizações educacionais pela Unesp, especialista em apoio matricial na atenção básica em ênfase no núcleo de apoio à saúde da família pela Fiocruz, pós-graduação em prevenção e suicídio pela Unicamp, cursando especialização em psicologia social. Tem experiência também junto ao Hospital Estadual de Santa Rita do Passa Quatro, no momento em que houve a intervenção do Estado na reforma psiquiátrica, né, Dimara? No momento que a gente foi... Dimara também integrante da equipe que instalou o CAPS 3 na cidade de Rio Claro, em 1998 e 99. Diretora da equipe que instalou o CAPS 3. Desculpa, estou repetindo aqui. Diretora pedagógica e sócia de uma escola infantil inclusiva, uma das primeiras em Rio Claro, muito bacana. Desde 2010, está na Prefeitura de Amparo, inicialmente no CAPS 2, depois por 3 anos como coordenadora na saúde mental, compondo a equipe que iniciou as discussões e posteriormente instalou o RAPS na região do Circuito das Águas. Para quem não sabe, RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial. Trabalhou também no NASF da cidade de Amparo, que é um núcleo de apoio à saúde da família. E agora compõe a equipe de média complexidade no CREAS, na Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania, lidando diretamente com violação de direitos
e violência de todos os tipos. Dimara, que honra tê-la no nosso currículo. Cadê essa mulher? Me conta. E depois de todo esse currículo, Dimara também é membro dos Psicólogos Brasileiros Online. Com muita honra, uma das primeiras pessoas que eu pensei para trazer, né, para esse projeto. Você sabe disso, né, Dimara? Quando eu fui convidada, né, para atender a esses brasileiros que estavam inicialmente na Noruega, eu logo pensei que sozinha ficaria muito complicado. Mas nada como ter bons amigos. E você estava nessa listinha aí, né, que a princípio cabia numa mão. E hoje o grupo, né, tomou a dimensão que tomou. Muito obrigada, Dimara, por estar comigo. Obrigada. Vamos lá. Bom, essa sou eu. Não, você vai além disso, né, Dimara? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Eu acho que isso é um pouco de tudo que a gente constrói na vida, né? É o que dá para pegar, vai. E o resto a gente vai construindo para se tornar alguém melhor que a gente mesmo, de preferência. A cada dia, né? A cada dia. Olha lá, Marcelo Neubauer falando. Lindo! E hoje ainda eu recebi uma mensagem, né? Como esse grupo está forte, né, Dimara? Quantas pessoas competentes estão conosco? A ideia realmente desse projeto Entre Psis é justamente, né, podermos aí dar ênfase em quem são esses profissionais. Quem são os profissionais que atenderam conosco, né? Dimara, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua experiência, né, dentro do atendimento online. Como era antes da pandemia e enfim, de que forma você teve que se reinventar no meio disso tudo. Tá, tem um som aí, eu não sei, tem alguma coisa ligada? Nossa, eu esqueci. Eu estava prestando atenção no céu. Tá melhor? Melhorou muito. Maravilha. Tá ótimo agora. Vamos lá. Você tá de fone, né? Então daí você não consegue ouvir. Bom, a gente começou, né, Ana, com a ideia de fazer da psique, né? De fazer um grupo para iniciar essas coisas, né? Dos atendimentos online, à distância. Né, esse grupo começou a formar e 2017, né, muitos engajamentos, mas muito entrave também, né, no processo. Aí a gente vai lutando, vai vendo o EPSI para a gente poder atender online, mas sem atendimentos online, né. Aí veio março de 2020, né, um ano atrás, e que meio que tirou o chão da humanidade, né, tirou um pouco o que nos era comum, próximo, conhecido, né, e jogou todo mundo para um lugar meio que sem gravidade, né, onde eu estou, como é que eu vou, como que eu respiro nisso tudo, né. Dá aquele susto e, né, continuo, né, trabalhando aqui no CREAS, mas ninguém direito sabendo o que pode, o que não pode, como pega, como não pega, como, né, o novo, o desconhecido e o assustador, né. Eu acho que esse é um impacto muito grande de março do ano passado. Aí vem... Queria só pegar um ganchinho com isso, né? Eu acho que quando você fala do iPsique, para quem não sabe, vamos contar aqui um pouquinho, né? Era um projeto inicial da construção de uma plataforma, né? Então, eu tive essa ideia de construir uma plataforma e trazer esses meus queridíssimos para perto, onde a gente poderia indicar o atendimento um do outro dentro do mundo online.
Mas, no fim, realmente teve vários entraves do ponto de vista da TI, né? Não do ponto de vista da psicologia, que a psicologia se manteve super muito pelo forte, contrário. né? Pela gente, a gente já estava começando há muito tempo, né? Muito legal. Mas me veio a sensação dessa sua fala, Dimara, daquele filho que a gente planeja, né? Você planeja, planeja, planeja. E ele estava lá atrás, né? Que demorou para nascer para algumas pessoas, né? Demorou bastante. Mas você imagina que um dia vai ter, você imagina que um dia vai chegar naquele ponto, né? No ponto do atendimento online. E de repente aconteceu de uma forma muito rápida, porque daí aconteceu realmente em março de 2020, quando talvez não estivesse programado, né? Era aquele filho que não foi programado. De repente, bum, tá ali, e o que a gente faz agora, né? E foi com esse imprevisto que a gente teve que lidar, né? O imprevisto do que a gente faz agora, né? Muitas pessoas realmente não estavam preparados para esse atendimento online, outras já atendiam há bastante tempo, né, e estavam mais acostumados, mas teve muito isso mesmo, concordo com você. Muito bacana. E o impacto, assim, março do ano passado, eu montei meu consultório físico aqui em Amparo há 2 anos e meio, né? E ano passado, não, quase 3 anos, E ano passado, final de março, os pacientes cancelaram, né? Ai, Dimara, não vamos ficar, né? E eu olhei assim e falei, tem que parar, né? Vamos parar. Coloquei à disposição o online, né? Mas ainda meio receosa, assim, né? Meio tateando, meio tomara que não aceite. Fala a verdade, tá? Tomara que não aceite, porque eu não sei como eu faço isso, pelo amor de Deus. Eu acho super legal, inclusive eu queria até te parabenizar por estar aqui hoje, estreando nas lives, né? Porque eu acho que é bacana colocar isso também, né? Porque uma profissional com todo esse currículo que a gente falou aqui no começo, que para quem não estava aqui, olha só, não é pouca coisa não, gente, é muita coisa, né? Dimara tem uma história profissional de 25 anos de formada, uma história que realmente é a construção, né, Dimara? Mas é um outro tipo de atendimento que a gente tem que, de novo, se preparar, né? E eu acho muito bacana essa sua sinceridade, né? E eu tenho certeza que muitas vezes, talvez, esse torcendo para não chegar, não era pela competência técnica, teórica, mas sim por talvez uma dificuldade com a prática do atendimento online, que também aos poucos a gente foi vencendo, foi se preparando, né, Dimara? Eu queria que você falasse um pouco disso agora. Então, aí fiquei 30 dias, né, sem os atendimentos, trabalhando na prefeitura, porque a gente não parou, né? Tem as pessoas em situação de rua e tem todas as violências que precisam ter acolhida e acompanhamento, né? E foi indo. Tipo assim, tirei férias do consultório. Aí, final de abril, as pessoas começaram a ter crises, assim, não se sentirem bem, precisando voltar. Alguns voltaram presencial, né? E aí, nesse ínterim, você entrou em contato comigo, eu não pestanejei, né? Que eu sou meio doidinha mesmo, né? Eu viro e falo, bora lá, não sei fazer, mas aprendo. É meio minha cara isso, né? Acho que assim, esses 25 anos, isso é meio minha cara mesmo. Não sei fazer, mas ninguém nasceu sabendo, bora aprender, né? Os primeiros atendimentos foram pelo grupo, pelo projeto, né? Pelos psicólogos brasileiros online. E foi um reinventar-se, foi um renascer, nasceu outra pessoa. E não é só outra psicóloga, nasceu outra pessoa, né? Aprender a achar, né? Ai, meu Deus, como eu tô velha, meu cabelo tá branco, né? Essas coisas, assim, da autoimagem, né? Que você não tem num atendimento tradicional.
e focar no outro sem que o outro respire o mesmo ar que você, mas que ele sinta você perto. Eu acho que o maior desafio dos atendimentos online é a pessoa se sentir acolhida estando com um oceano de distância, né? E eu acho que isso aprendi que dá para fazer no online também. É mágica, né? Essa experiência, né, Dimara? Ser acolhedor, você não é só aquele acolhedor quando você pega a pessoa, né? Quando você toca, quando você fala, ai, tô aqui, né? Tô aqui mesmo, abraça, né? Você pode ser acolhedor emprestando um pouco do seu ser e não do seu ser físico, né? Isso a gente aprende sempre ouvir isso, né? A gente empresta um pouco da gente, um espaço da gente, para que o outro consiga se reconstruir, né? Então, eu acho que nossa arte, que é psicologia, eu acho que também, além de profissão e ciência, é uma arte, é a nossa arte de receber, talvez, o pior do outro e disso fazer uma reconstrução da sua estrutura, né? E a experiência com o pessoal que a gente atendeu e que você foi parceira, assim, de tudo, né? Cada caso, cada história, cada sofrimento, cada abandono, cada ruptura que a gente trombou nesse período que a gente atendeu essas pessoas, né? O processo de saber que podia contar com alguém e que não estava sozinho, né? Essas pessoas me impactaram muito porque extremamente distantes, alguns extremamente sós, né? Só, sem dinheiro, num mundo que não é seu, que não é natural seu, né? Que não é seu íntimo, né? Não é seu familiar. Às vezes no momento em que está às vezes a dificuldade com a língua, com a cultura, né? Com a cultura, e no momento em que está todo mundo protegendo os seus, né? Você não é de ninguém, você solta, né? Aí precisando dos serviços públicos, das políticas públicas, inclusive de outros países, e a gente descobrir que tem, né? Porque também a gente não sabe muito de política pública dos outros países, a gente vai descobrindo que a gente tem uma estrutura boa, que dá um bom apoio aos brasileiros fora do Brasil, e a gente só sabe quando precisa, né? O apoio das embaixadas, né? Quanta coisa importante, né? Sim, a gente pode contar com as embaixadas, né? Eu acho que a gente pode contar com a equipe de crise, né? Porque foi criada aquela equipe de crise naquele primeiro momento, onde tinha aí a participação do Itamaraty, né? Enfim, nos momentos cruciais, né? A gente teve esse apoio, né? Porque foram situações ali que muitas vezes a gente não dava conta de resolver sozinha, né? Porque precisava de uma rede maior, né? E isso foi realmente incrível. E eu queria, assim, te dizer que foi essencial a sua experiência, né? Porque e a liberdade, né, que você deu pra gente. Tem horas que a gente precisa realmente desse manejo, né? Assim, de que maneira a gente lida com determinadas situações. A experiência numa situação, né? Pode sim fazer grande diferença, né? Então, assim, foi a experiência, mas foi também o afeto, foi também a entrega, né? Eu acho que foi esse jogar-se, né? Se tem uma coisa que eu olho para você e eu vejo a Dimara é uma pessoa que se lança, que ela se entrega, né? E eu acho que era justamente isso. Gente, eu não sei, vamos lá, vou aprender. Teve várias reuniões do grupo, que eu acho que é bacana a gente contar isso também, né? Que eram reuniões de treinamentos, né? De como é que a gente atenderia. Alguns profissionais têm experiência dentro de sessão única, dentro também do plantão psicológico, que entra essa abordagem aí mais centrada. Essa troca de conhecimentos foi extremamente importante. O grupo funcionou meio que supervisão, grupo de supervisão também, de troca, ai meu Deus, o que eu faço agora, né?
Me ajuda. Como a liberdade de ser sessão única, ter 3 sessões e até mais, como a gente fez alguns casos, né? De uma gravidade maior. Sim, teve alguns casos. De uma gravidade maior, né? Sim, com certeza. E eu acho assim que foi muito bacana, né, Dimara, porque é esse jogar-se mesmo, né? Jogar-se para esse novo, o que que eu faço com esse filho que acabou de nascer e eu não sei muito bem como lidar. Eu vou, acho que primeiro olhar para os próprios recursos, né? Tem recurso aqui dentro, né? E depois, de que maneira que eu vou aprender a lidar com isso e ter familiaridade, né? Porque num primeiro momento, uma coisa que às vezes eu percebia era os psicólogos lá, né? Tudo segurando o celular, aquela coisa meio. Nossa, doía o braço! O negócio tremia! A gente foi até para uma parte mais prática. Não, gente, olha, a gente pode, né? Tem facilidades, aí tem um tripézinho, vamos pensar um pouquinho na luz, vamos pensar no ambiente, vamos pensar que não pode ter um som de Mara ligado. Enfim, são tantos detalhes que acabam fazendo uma diferença nesse atendimento. Pode ser que o Sig, meu cachorro, comece a latir, tá? Mas ele eu não consigo desligar. Aí você traz o Sig para cá, você traz o Sig para conversar com a gente. Quer apresentar o Sig aqui na live? Ele está num olhar profundo com um pedaço de petisco, mas... Não, é que quando chega a gente aqui fora, ele nasce. Então, já avisei porque é ele. Mas ele está super confortável, esse Sig. Dimara, eu queria que você contasse um pouco, né? Como tem sido, eu não sei se você está por dentro, né? E que sugestões? Vamos pensar, o que está sendo feito talvez ainda nem esteja sendo feito, mas que sugestões você daria com toda essa experiência aí, né? Dentro das questões aí de saúde pública, né? Que você consegue pensar em termos de ajudar na demanda do atendimento dentro das políticas públicas, com o atendimento online? O que você conta para mim? Olha, vamos pensar primeiro no mundo ideal, depois a gente recorta com o real, tá bom? Sim, eu acho assim, como a gente individualmente, pessoalmente, a gente se perdeu nesse início, né? Ficou todo mundo meio procurando a saída pela esquerda do leão da montanha e não achava, né? E teve que se reinventar, assim. Acho que todo mundo nesse ano tornou-se outro, né? Não dá para dizer porque não dá para a gente viver uma pandemia que os professores da gente explicavam como algo que nunca aconteceu, né? Os professores de biologia, tal, o que? Endemia, não sei o que lá, e pandemia. Pandemia é algo que vocês não precisam saber direito, porque nunca aconteceu, né? É raro de acontecer. Né? Mas é quando acontece uma doença no planeta todo, mas isso não... De repente a gente tromba com uma coisa que seu professor disse que nunca acontecia, né? Então, obviamente que todo mundo teve que repensar sua vida, assim, né? Alguns não muito, mas enfim, né? E o sistema público de saúde teve um impacto muito grande e está tendo que, está engatinhando, mas está tendo que achar alternativas para acolher essa pessoa, né? A gente tem, né, historicamente, uma lógica de exclusão, né? Os tratamentos em saúde mental, especificamente, por séculos, foram feitos na lógica da exclusão, né? Esconder o doente mental num quarto escuro na casa, no porão ou num manicômio, né? Então, por hábito, a humanidade tenta esconder as suas feiuras, né? E com a reforma psiquiátrica brasileira,
e mundial, né? A gente tirou esse povo feinho, né? E colocou, começando a fazer um processo de inclusão do louco, né? Algumas pessoas não gostam desse termo, mas eu gosto porque impacta mesmo, é para impactar mesmo. É o louco tá indo comprar pão na padaria, gente, né? Então, isso impactou logo no início da reforma, e agora o maluco, o esquizofrênico, o psicótico e outros diagnósticos estão por aí, estão consumindo, estão produzindo, estão empregados, né? Então, a sociedade teve que se haver com isso. E daí o processo de aceitação, de trazer para dentro, né, é um processo ainda que a gente vive, porque a gente escapa para não ver, né, não ver a pessoa em situação de rua, fazer de conta que não está vendo, né, a pessoa sempre, né, o ser humano sempre dá essa escapada para não olhar o seu lado feio, tanto que a resposta higienista sempre vem à tona, né? Quando você fala em tirar as pessoas em situação de rua debaixo da ponte, etc. Né? Então tem uma lógica de exclusão muito grande. E os serviços de saúde, os serviços em geral, precisam voltar com a lógica da inclusão, né? E hoje incluir é perigoso, né? Incluir presencialmente é perigoso. Talvez a gente tenha que pensar numa inclusão, por exemplo, no meu serviço, né, no CREAS aqui da minha cidade. A gente conseguiu não, né, o plano de contingenciamento da crise trouxe um aparelho celular para cada serviço da secretaria. Então, nós temos agora o WhatsApp para falar com os nossos acompanhados, entendeu? E é legal, porque não precisa ser presencial, mas a gente é presente, né? A gente atende muito idoso, então também a gente evita as visitas e se sentem, e bem, estão dominando o WhatsApp, bem. Uma belezinha. O quanto tiveram que aprender também, né, Timara? Você fala, nossa, eles não vão saber. Eles se encrenca, se tromba, mas vão e fazem, sabe? E vão, descobrem, então fazendo compras online no supermercado, mandando entregar em casa, sabe? Pessoas que não usavam celular até ontem, né? Então tá tendo isso. A gente também está tendo alguns acompanhamentos de pessoas, de adolescentes que estão abrigados, né? Acolhidos, online mesmo, assim. Os nossos psicólogos e assistentes sociais fazem uma chamada de vídeo e atende, né? Aconteceu uma situação de uma moça que a gente acompanha, uma senhora que a gente acompanha, que não sabia do filho há, sei lá, 30 anos, e o descobriu nos Estados Unidos, e ele buscando a mãe, e eles se viram por ligação de vídeo. É uma coisa muito... E assim, aconteceu em plena pandemia, sabe? É uma coisa muito, muito louca. Vou pegar esse ganchinho aí, né? Vamos voltar um pouquinho ali na sua fala, que eu acho que vale a pena a gente retomar. Quando você diz, né, que os nossos professores falavam, olha, acabou de entrar Nelly Galassi aqui. Nelly... Minha prima. Você sabe que eu tive um professor de biologia que se chamava Galassi e era de Rio Claro? Será que não era seu tio, não? Bom, meu tio era professor de português, tá? Português? Será que era português? Não era biologia? Faz tantos anos. Dava aula em Botucatu, né? Botucatu. Provavelmente era português e o pai dela. Gente, dá um desconto, mas era Galassi, exatamente isso. Era ele mesmo, grande amado. Galassi. Era português, acho que era português. Agora eu não lembro de Mara. Era português e pronto. Mas vamos lá. Mas voltando um pouquinho ali, né? Quando você disse, ele tinha uma frase, Nelly, que era o seguinte: quando a gente ficava com preguiça de querer voltar para a aula à tarde, estava chovendo. Ele falava para os alunos: chuva não quebra osso, podem voltar para a aula à tarde. Fala que eu me lembrei dele, só peço desculpas por não ter lembrado exatamente da aula. Mas, enfim, eu lembro da figura.
Voltando ali, quando você diz que os professores nos reconfortavam, dizendo, fiquem tranquilos, vamos falar só da epidemia, nem vamos falar de pandemia, porque pandemia não vai acontecer, né? Já tivemos, né, grandes pandemias aí, né? Marcelo até está aqui, pode até mandar aqui no chat para a gente. A que a gente está vivendo, eu sei que não é a maior pandemia que a gente está vivendo, né? Tipo assim, em termos de proporção, em anos, né? Teve aí, enfim, outras pandemias que foram muito mais complicadas, inclusive, mas essa pandemia que a gente está vivendo está matando mais rapidamente, contaminando mais rapidamente, né? Mas o que a gente tem hoje e que a gente não tinha naquele momento, né, Dimara, é a questão do mundo virtual, né? Do mundo digital. Então, a informação, assim como alguns anos atrás a gente não tinha esse mundo virtual que mostrava, né, que essas pessoas estavam indo para a rua e se escondiam, e hoje não, está tudo às claras, e inclusive fazem live, né, e está todo mundo aqui, né, enfim, podendo conviver, podendo crescer, podendo aprender, né, a cada momento. E eu acho até bacana a gente contar, né, que o nosso projeto também está apoiando um projeto chamado Arte Convívio, que é um projeto super inclusivo que tem em Botucatu, né? É um projeto aí que trabalha dentro da área da saúde mental, que é justamente essa proposta da inclusão do doente mental, né? Assim, da pessoa que tem alguma doença mental para a sociedade, né? Porque essa é a intenção. Olha lá quem chegou. E aí, Dimara? Vamos lá. Vamos lá. Então, falando, e assim, acho que assim, os serviços daí, não só a saúde, todos os serviços vão ter que aprender, porque não vamos deixar de necessitar de algum distanciamento, de alguns cuidados, né, por algum tempo ainda, e não pouco, né, e essas pessoas não podem ficar soltas de novo, né, essas pessoas são frágeis, estão vivendo momentos frágeis, né, momentos frágeis. Então precisa dessa escuta, e essa escuta que não é tradicional, né, cara a cara, presencial. Esse cara a cara pode ser à distância e ter uma qualidade tão boa de saúde quanto, né? Bom, daí e essas propostas, elas partem do profissional, né, que se mete não vou deixar de atender, vou dar um jeito. Só que a gente está num país onde o acesso às tecnologias não é tão democrático assim, né? A gente tem, por exemplo, no processo do auxílio emergencial, tinha gente que não tinha celular, smartphone, tinha celular daqueles de ligar, tipo, de ligar só, que ligava apenas, né? Digita e liga e fala, né? Então, como que você vai fazer essa pessoa fazer o cadastramento pro auxílio emergencial, né? Você dá-se um jeito. A gente que começou a disponibilizar computador, no serviço a gente começou a fazer pelas pessoas, e deixar o e-mail do serviço como contato, mas aí a gente tinha que ter fácil também uma forma de entrar em contato, porque daí vem senha, vem não sei o quê. Então a gente precisa se reinventar de verdade, não é só me liga, vamos fazer uma videochamada. Equipar para fazer essa videochamada, né? Muita gente tem... Liberar a internet, ter internet com acessos, né, a essa população, principalmente a população mais carente, né, Dimara? Né, então, precisamos nos reinventar, mas também a tecnologia, o acesso à tecnologia tem que ser mais democrático, mais fácil, mais plural, né? Porque dá para você estar dentro da sua casa e atender as pessoas, dá para você, por exemplo, no CRAS, que é o
que é um dos serviços da assistência aqui de amparo, está fazendo grupos em videochamada, sabe? A senhora, bingo, as senhorinhas ligam os seus celulares e fica fazendo bingo, sorteando coisas, entendeu? Conversando, fazendo grupos assim. Né? É uma forma de estar incluindo as pessoas, mesmo num momento tão difícil de fazer isso. Acho muito. Quando eu vi esse trabalho, eu falei, gente, precisa publicar. A gente tem essa mania, né? Precisa publicar isso, né? Porque e nasceu daquela equipe, né? Aquela equipe não podemos parar, temos que trabalhar, vamos ver o que a gente pode fazer. E dentro do possível surgiu essas coisas. Eu acho muito bonita. Muito bonita. Temos para hoje, né, Dimara? Né? E as senhorinhas que adoram um bingo se divertindo, né? Não pensando que não posso sair de casa, meu Deus, só eu não saio de casa, né? E tendo essas coisas, né? E como saíram de um processo de solidão, né, para poder entrar em contato com o outro. E isso está muito comum também, né, Dimara, com as crianças, né? As crianças tava bem complicado isso de ficarem em casa até o momento em que elas decidiram, né, vamos colocar aí, né, a se conversarem através da internet, né? Então a escola, né, enfim, teve essa possibilidade do contato. E eu acho também que essa questão, por exemplo, do idoso que ficou muito sozinho e os familiares puderam participar da vida dele através de videochamadas, através das tecnologias de informação mesmo, de uma maneira geral, né? Como isso facilitou nesse processo, né? Foi bem bacana mesmo. E o que mais, Dimara, que você conta pra gente aí com relação a... Agora, qual que dentro desse novo normal? Vamos pensar, porque não vai ser mais aquele, né? Acho que não. Bem aí, né? Quando a gente fala, né? Eu quero que tudo volte ao normal de novo. Eu falo isso. Aí eu paro e falo, eu não vou ser igual. Eu já não sou aquela, né? Eu já não sou aquela que fazia, eu já também aprendi, né? Eu saio para trabalhar, né? Tenho o meu trabalho. Portanto, saio, mas sempre que pode, sempre que consigo, fico em casa, né? Por quê? Para me proteger, para proteger os que eu amo, né? E daí são pai, mãe, irmãos, irmã de torcida do Flamengo, que eu amo, graças a Deus, cabe muita gente dentro do meu coraçãozinho, mas ao próximo também, né? E ao próximo que eu não conheço, né? Eu sempre falo para as pessoas, quando eu explico a importância da máscara, a importância da máscara não é para mim, eu estou protegendo o outro, né? Então o outro usa para me proteger. Eu acho isso uma prova de amor, uma prova de humanidade muito grande, né? A gente está no momento de prova de humanidade, né? A humanidade está tendo que provar que é humana, né? Não, como diz o poeta, a humanidade é desumana, né? A gente está tendo que voltar a ser humano, né? Voltar a usar, não por mim, começar a usar pelo outro, né? Tive muita briga aqui no condomínio. Eu sou meio chata, sabe? Inclusive por mim, né? Porque tem um monte de gente aí se achando super-herói, super, né? E eu quero... Eu quero garantir o meu acesso à minha família com o menor risco possível, né? Vou menos para Rio Claro, né? Mas assim, com os atendimentos online, né? Começou com o projeto dos psicólogos brasileiros online e assim, agora eu tenho clientes online. E agora eu acho que tá legal. Hoje apareceu uma pessoa. Apareceu uma pessoa lá, amiga de uma amiga, 5 minutos antes da gente entrar na live. Uma amiga de uma amiga falou que você faz online, eu precisaria online. Como que é isso? Então, a consultório físico tá legal e o consultório virtual tá legal também, entendeu? Com certeza. Né? Eu acho que mais bacana cada atendimento... E cada atendimento é um jeito é uma coisa que eu aprendo nova. Fala, meu anjo.
Eu acho que o mais interessante ainda, eu acho que é bem isso que você falou. Cada atendimento é uma coisa nova que a gente aprende, né? E a questão das diferentes culturas, as diferentes formas de se viver, né? Para vocês terem noção, nós atendemos em mais de 40 países. Então, foram histórias e formas de se viver muito diferentes do que, às vezes, a gente está acostumado, né? Aqui na nossa pequena bolha cor-de-rosa, vamos colocar dessa forma. Não, tem gente vivendo das mais variadas formas, e eu acho que esse projeto e o atendimento online nos possibilita isso, né? Esse olhar para o mundo, ampliar esse nosso olhar, ampliar essa visão, né? Do que está acontecendo ali fora, de que forma a gente pode viver, de que forma o outro pode viver, né? Que não existe e isso é uma outra coisa muito bacana, né, Dimara? Não existe o certo absoluto, depende de tanta coisa, depende de referencial, depende de cultura, depende do momento, né, em que aquela pessoa está vivendo, depende dos acessos que aquela pessoa tem, né? Inclusive, eu acho, né, tanta coisa ali, né? Teve um atendimento que eu fiz de uma pessoa que estava, acho que o país a gente pode falar, estava na Índia, né? E a Índia tem uma questão de castas, né? Importantes, né? E algumas castas podem estar em alguns lugares, outras não, né? E esse brasileiro apavorado, que como que não atendia uma pessoa que estava, né? Depois você lembra, né? As aulas de história, né? O funcionamento daquela estrutura social é muito diferente. Então, você tem que desmontar e montar, desmontar e montar, né? Porque você está atendendo uma pessoa que está tendo um choque cultural, né? Mas que você tem que falar, ó, o mundo aí não é o mundo aqui, né? Então, ser psicólogo é visitar culturas e funcionamentos, é tão gostoso, mas tem hora que você fica até meio batendo guarda! Tantos lugares que a gente fica com aquela vontadinha, inclusive de, que quero conhecer um pouco mais, né, Dimara? Quero, viu? Quero. Assim que eu puder viajar. Olha, aquele nosso mapinha lá, tudo pintadinho, né? Quem sabe alguns daqueles lugares não dá para a gente conhecer. Mas enquanto não dá, a gente viaja nesse virtual mesmo. Eu digo que os psicólogos brasileiros online, né? Acho que o grupo como um todo pôde, de alguma forma, né? Viajar aí, entre aspas, né? Para os mais variados lugares, para as mais variadas culturas, né? E estar perto desses brasileiros que por algum motivo, né, ou precisaram ou quiseram, né, se distanciar da terra natal, mas que puderam contar aí com o nosso apoio, com o apoio de profissionais que falam a língua mãe, que tem toda a diferença, né, Dimara, faz toda a diferença aí. E eu acho que poder voltar, né, assim, é muito bacana, assim, é muito, muito interessante. E poder ser entendido, não só na tua língua, mas na forma com que você aprendeu, né, a sentir, né? Não é por acaso que tem palavras em português que não tem em outras línguas, né? A gente tem uma construção que é só nossa. E quando você percebia, assim, quando eu percebia a pessoa olhando assim, você não entendeu. Mas não entendeu porque entendeu minha língua, entendeu porque entendeu meu funcionamento, minha cultura, a forma com que eu fui formado. É muito bom, é muito bom. Muito orgulho, viu? Muito orgulho. E eu queria mandar mais uma vez um abraço aqui para o professor Galassi, que agora me recordei exatamente, porque eu tive aula com ele só um ano, Dimara, viu? Foi só um ano. E eu fiz essa confusão, falei de biologia, porque eu tinha um outro professor que também era de Rio Claro, e acho que eles vinham juntos, que era o professor Serantola. E aí eu acho que eu confundi ali o Galassi do português com o Serantola. Mas é justamente essa questão da língua, o como é importante, né? O como realmente faz essa diferença, esse acolhimento, né? Para o atendimento.
Dimara, eu acho que é isso, né, querida? Eu queria super te agradecer mais uma vez, que é muito importante para mim a sua presença, para todos nós, né? A sua presença dentro do grupo. Eu já te falei isso várias vezes no particular, né? Mas eu queria reforçar aqui mais uma vez, porque alguns saberes, né? A gente sabe que dentro da psicologia nós temos várias possibilidades de atuação, né? E muitas vezes, né, quando chega um caso ou outro, ficava na minha mão, né, às vezes aquela decisão de para quem que eu vou encaminhar esse caso ou aquele, mas em alguns casos foi assim fundamental, né, a sua participação para o sucesso, né, e aonde depois a gente conseguiu aí agradecer, né, assim, tantas coisas boas que vieram da sua presença dentro do projeto. Então, minha querida, a minha eterna gratidão pela sua presença. Eu que agradeço você ter lembrado de mim e ter me honrado com esse convite, que você viu que eu não pensei 30 segundos para falar assim, né? Eu acho que o mundo precisa de mais gente assim, corajosa, sabe? Porque são tantos talentos, Dimara, que a gente tem visto. Eu acho que vale a pena tocar nesse assunto antes da gente encerrar, né? A lá, Valéria, mandando um abraço também. Porque tem tantas pessoas que ficam engessadas, né? E achando que tem que ter um modelinho de perfeição, né? Olha, eu só vou se for no modelo perfeito, na situação perfeita, né? E se a gente tivesse ficado na perfeição, a gente não tinha feito o que a gente fez. Se a gente fosse ficar na perfeição, a gente não tinha dado a proporção que teve esse projeto. Não teria, com toda certeza. Não, se a gente esperar tudo que a gente precisa, para fazer isso, eu preciso disso, a gente nunca vai ter. Eu não sei se é coisa de brasileiro, mas a gente troca o pneu com o carro andando, né? Exatamente. E isso faz com que a gente, não, vamos começar que daí a gente vai. Não é isso, a gente faz isso. Né? Exatamente. Di, eu queria dizer que tem vários profissionais aqui dos psicólogos brasileiros online, tá? Eu já vi aqui Yara, Levi, a Cláudia, a Andréia. Minhas amadíssimas. Gente, tanta gente bacana que está conosco dentro do projeto e que vai ter sim a oportunidade de vir aqui, né? Também contar um pouco da experiência. Nós temos um canal no YouTube, Psicólogos Brasileiros Online, que vale a pena seguir. Vão lá dar esse like. Se puderem, dar um print na tela, marcar no story, @Psicólogos Brasileiros Online. Tudo que vocês puderem fazer para nos ajudar na divulgação desse projeto, né? Eu acho que é sempre super bacana. Se alguém que estiver aqui na live quiser receber o e-book gratuito ou comprar o e-book, eu sempre sugiro que comprem, né, pela Amazon, porque daí vocês vão estar ajudando essa ONG que trabalha com saúde mental, que se chama Arte e Convívio. Tem o livro lá, o nosso e-book na Amazon, A Trajetória dos Psicólogos Brasileiros Online durante a pandemia. Mas tem também a possibilidade de conseguir gratuito. Se alguém quiser gratuito, dá um print aqui na nossa tela e marca @Psicólogos Brasileiros Online, que me manda um oi no inbox, qualquer coisa desse tipo, que eu disponibilizo o livro, tá bom? Queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui agora, os que vão ouvir depois através do YouTube. E, enfim, meu muito obrigada aos pacientes, aos clientes, né, que estiveram também presentes e nos ajudaram na construção dessa história, por confiarem no nosso trabalho, né, Dimara? Nossa. E, enfim, tantas pessoas que nos ajudam e continuam acreditando. Sigamos juntos. No meu convite de formatura, tem uma frase que eu gosto muito, não lembro de qual autor que é assim, a gente, é de uma música, a gente depende tanto de tanta e muita e diferente gente,
A gente é dependente de gente, né? Agora eu não vou lembrar, eu sabia decor, mas assim, precisamos sempre de muita e diferente gente. Diferente gente, exatamente, né? É isso que compõe. E é nessas diferenças que a gente vai, né, realmente aí... Trançando a rede de cuidado. Trançando a rede. E no meu convite de formatura, o que estava escrito era uma das frases, né, dentre as várias: existe esse caminho, coração? Né? Eu acho muito lindo isso e eu levo para minha vida, né? Existe esse caminho, coração? Que se existir, acredita, vai lá, faça acontecer. Só tudo exatamente. Isso. Não entra na piscina com o pezinho, não, pula de cabeça. É isso aí. Gente, quando você entra devagarzinho, vai dando frio, né? Quando você entra de cabeça, você já acostuma. Essa é a Dimara, gente. Um beijo para todos vocês. Um beijo. Todos, muito obrigada por aparecerem aqui e me ver, viu? Amo vocês. Eu disponibilizo no YouTube. Aí a gente distribui geral. Um beijão. Beijo. Tchau.